Gente, boa noite, né? Primeiramente. Eu não sei se vocês conseguem ver o grupo também da sala, mas eu coloquei agora no grupo de vocês o plano de estudo da aula de hoje. Ontem, né, eu achava que não iríamos conseguir concluir a revisão das teorias organizacionais, né? E aí ontem no final da aula eu combinei com vocês que hoje, né, devido ao nosso tempo, eu iria fazer a retomada do conteúdo, né, de subjetividade nas organizações e cultura e poder, né, que foram os primeiros capítulos que a gente já viu já tem algum tempo. E como teve que ser adaptado, eu já coloquei, tá, e vou colocar também no Moodle, né? Todos esses conteúdos, os artigos, os textos, para que vocês tenham acesso, tá bom? Então, todos os conteúdos, slides, é, porque todos esses conteúdos que eu vou falar hoje, que é subjetividade nas organizações e cultura e poder, eles foram vistos nas aulas presenciais e eu havia colocado os slides no aluno online. Então eu vou colocar também no Moodle esses conteúdos e aí eu preparei hoje um mapa mental para a gente retomar o conteúdo de gestão com pessoas, subjetividade e tirar algumas dúvidas de vocês sobre cultura e poder nas organizações, que ele é um assunto mais generalista e eu acredito que a gente conseguiu compreender ele de uma forma mais assertiva presencial. Mas de toda forma eu vou retomar os conteúdos para que vocês relembrem, né? Porque eu sei que tem muita informação, muitas coisas aconteceram. E aí eu vou retomar alguns principais conceitos que eu preciso que vocês lembrem, né? Para fazer a retomada de todos os conteúdos, tá? Então, Larissa, essa pergunta que Larissa fez, eu fiz um exercício de fixação. Não precisa me entregar, é só para vocês fazerem como ponte de estudo. Então, por que, que eu criei esse estudo dirigido, esse exercício de fixação? Porque se vocês conseguirem estudar e fazer ele, quando vocês estiverem com a prova em mão, eu acho que vai ser mais fácil de vocês construírem as respostas e o roteiro das questões, entendeu? Então, esse exercício não precisa vocês me entregarem, é só para vocês estudarem mesmo, tá bom? É só para estudar, não precisa me entregar, tá bom? Tem alguma pergunta? Desculpa. Eu vou espelhar aqui a tela para mostrar para vocês o plano de estudo que foi atualizado, que ainda não está no Moodle. Hoje minha internet oscilou demais, eu não consegui colocar nada na plataforma. E aí eu vou estar colocando assim que terminar a aula, tá bom? O conteúdo da aula de hoje. Eu vou espelhar só para vocês visualizarem, tá? Eu coloquei esse aqui. Deixa eu abrir. Tá travado meu computador, gente. Só um pouquinho. Porque travou. Estão conseguindo ver a minha tela espelhada? Porque eu não tô conseguindo ver vocês mais não. Peraí, tá? Só um pouquinho, que meu computador tá lento.
Gente, perdão. Vocês estão conseguindo ver agora o plano de estudo? Não estava vendo, conseguindo ver, Sim. mas agora eu acho que dá certo. Ó, o plano de estudo é esse aqui, né? Já segue um padrão, então eu oriento para que vocês procurem esse livro na biblioteca virtual. Ele é o capítulo 1, né? Quem aqui já conseguiu ler esse capítulo, gente? Levanta a mão. Ou pelo menos iniciou a leitura no início do semestre, mas não lembra mais de nada, enfim. Alguém já leu ele? Sim ou não? Ah, que bom, Brunelli. Beatriz, Bruno, ótimo. Arrasaram. Roberto também leu. Tudo seu tá em dia. Ai, que maravilha. Eu ganhei o dia hoje. Ganhei o dia. Gente, então tá ótimo. É, mas vamos botar em dia, gente. Vai dar tudo certo. Gente, então assim, nesse capítulo ele é bem abrangente, ele traz umas questões filosóficas sobre as pessoas, sobre a subjetividade, numa linha bem filosófica. E aí eu queria que vocês, né? Então a ideia é que vocês, que bom, Cleano, que tu tá pagando essa disciplina, mas tem que pagar o resto, né, pra terminar o semestre. Ai, que bom. Fico feliz com esse feedback de vocês, minha gente. Arrasou. Tô feliz demais. Chega, eu me empolgo pra dar aula. Eu vou até 11h30, como Flaviane fez ontem com vocês. Gente, tô passada. Quando eu vi Flaviane 10h40 com vocês. Mas eu não tenho ainda ainda não tô no naipe de Flaviane não, tá, gente? Então vamos lá. É, o texto de subjetividade e objetividade nas organizações, ele é um texto bem reflexivo e filosófico, tá? Hoje a gente vai ver ele. Eu preparei um mapa mental para vocês acompanharem. E depois a gente vai para a construção de cultura e poder nas organizações, tá bom? Então, tem tudo descrito aqui, o que vocês vão fazer, o que é os principais conceitos que vocês vão estudar, tá? São esses aqui, tá? E eu vou espelhar agora o mapa mental que eu disponibilizei para vocês agora no, no grupo de vocês. Mas não se preocupem que eu também vou colocar no mudo, tá? É só pela internet que não tá me ajudando hoje. Mas vamos lá. Vou espelhar para vocês acompanharem aqui, tá? Ó, esse mapa mental aqui é o que nós vamos usar hoje, né? Foi um mapa mental que eu criei, eu não sei como vocês gostam de estudar, não sei como cada um tem seu jeito de aprender. Mas, mas, mas eu criei esses mapas mentais para vocês estudarem, porque também ia ajudar na compreensão de vocês de aprendizagem, tá bom? Então eu vou seguir aqui pegando os conceitos mais simples sobre o conteúdo do texto, tá? Então o texto ele traz uma reflexão sobre a diferença entre objetividade e subjetividade nas organizações, né? E aí, primeiro, antes da gente entrar nesse conceito de objetividade e subjetividade nas organizações, é importante que eu deixe claro, né? Como essa aula vai estar gravada, eu vou explicar bem mais rápido e mais didático. Há uma diferença entre gestão de pessoas e gestão com pessoas. Vocês já ouviram falar sobre essa diferença? Eu não lembro se eu trouxe essa diferença ou essa discussão em sala de aula. Se eu falei, eu vou repetir para que os que não ouviram compreender. A diferença é quando você faz gestão de pessoas, você está fora do processo, você está alheio, você está gerindo pessoas, mas você não se coloca como parte das pessoas. E quando você faz gestão com pessoas, você também é pessoa junto com os demais. A ideia de mudar a nomenclatura de com
faz toda a diferença para nós psicólogos, principalmente que a gente pega muito as palavras e faz com que elas tenham todo sentido no processo. Então, gestão com pessoas é se colocar junto, é gerir juntamente com as pessoas. Você faz parte do processo de gestão. Então, enquanto psicólogos, né, é importante que a gente faça gestão com pessoas e não de pessoas, que a gente se inclua no processo de gestão, tá bom? Se vocês estiverem falando no chat e eu não estiver vendo, alguém, por favor, me avisa aqui no microfone, porque eu não consigo ver o chat por aqui, tá? Então, vamos lá. Então, na gestão com pessoas, ele traz essa discussão, né, para a gente compreender a diferença entre objetividade e subjetividade nas organizações. A objetividade tem a ver com a ideia de possuir, né, ter, o possuir, o ter, que origina-se do fator biológico do desejo de sobrevivência, ou seja, existe a objetividade na organização como fator de sobrevivência. Né? Nós também temos esse fator biológico de nascer, né, para ter. Então, a gente tem fome, a gente tem sede, a gente se cansa. Então, isso é algo que é biológico. Né? Nós, seres humanos, a gente tem uma busca para o ter também, né? Só que a gente só consegue ter com a subjetividade, né? Que é algo que tem a ver com o modo de partilhar, é o ser. Né? E ele é impulsionado pelas condições específicas da existência humana e a necessidade inerente de se socializar, de partilhar. Enquanto seres que temos subjetividade, né, a gente tem a necessidade de partilhar, né, e de nos relacionar com outras pessoas. Então, se a gente for trazer essa reflexão para as organizações de trabalho, para uma empresa, a objetividade precisa ter na organização, porque a partir do lucro, da produtividade, que é algo que é objetivo, né, que é algo que é palpável, é o que traz a sobrevivência para ela. Uma empresa, para ela sobreviver, para ela alcançar a lucratividade, ela precisa ter objetividade, ela precisa ter objetivos claros e definidos. Enquanto a ideia da subjetividade, ela está inerente, ela atravessa. Não existe objetividade sem subjetividade, entendeu? Toda organização, ela é perpassada por objetividade e subjetividade, ela não se desvincula. A gente só alcança a objetividade se tivermos uma subjetividade entre elas, tá certo? Essa é a diferença entre objetividade e subjetividade nas organizações. Alguma pergunta até aqui? Querem fazer algum comentário? Não? Não tô vendo o chat não, viu, gente? Tô conseguindo ver o chat não. Então, faça uma pergunta aqui no microfone, mas eu vou passar. Qualquer coisa alguém fala. Vamos lá. A ideia de pensar, né, a objetividade a partir da administração de recursos humanos é que na administração de recursos humanos ela tem uma perspectiva muito mais voltada a isso aqui. Inclusive, essa imagem eu tirei do slide que a gente viu em sala de aula, tá? Então, dentro das organizações, dentro de um contexto de trabalho, né, a administração de recursos humanos, né, o administrador de recursos humanos, e aí o psicólogo inclui-se nesse contexto, o administrador mesmo de formação, o gestor de RH, trabalha nessa perspectiva, né, de pensar o seguinte: o potencial das pessoas, o que é que ela tem de melhor, as competências que ela possui. Então, o potencial tem a ver com a competência. O que é competência? É aquilo que ela tem aptidão, que ela sabe fazer bem, que é o que ela traz o melhor dela, o potencial que ela tem para oferecer de melhor para a empresa. Somado aos objetivos organizacionais, ou seja, toda organização tem um objetivo final. O que é que ela quer alcançar? Qual a missão dela? Qual a razão dela existir? É uma empresa de calçados, é uma empresa de água mineral, é uma empresa de quê? Qual o objetivo dela? É lucrar a partir de quê? Tá? Então, eu preciso ver quais são as características, né, que as pessoas, né, têm, qual o potencial que as pessoas possuem, somados com os objetivos da organização. Assim eu vou ter
a maximização dos objetivos, dos benefícios econômicos, que nada mais é do que o lucro, né? Então, quanto mais eu tiver pessoas com potencial, quanto mais eu tiver estratégias e objetivos organizacionais bem alinhados, maior vai ser a minha lucratividade. Ganha as organizações e ganha também os trabalhadores que fazem parte dessa empresa, entendeu? Essa é a ideia da administração de recursos humanos. Pensar que a gente precisa somar o potencial das pessoas mais os objetivos da organização para obter a maior lucratividade possível, tá bom? Eu tô preocupada porque vocês não estão comentando nada, nem dizendo entendeu que não entendeu. Bota um legalzinho só pra ver se tá tudo ok. Vamos, gente. Eu tô sozinha aqui, eu travou. Então, valeu. Não tô vendo, pelo menos os legais. Obrigada. Vou passar, tá? Se tiverem dúvida, vocês falam. Gente, e aí nasce uma crítica à gestão de pessoas, né? A crítica à gestão de pessoas é justamente ver as pessoas como mero custos ou como recursos. Como assim? É quando nós enquanto psicólogos, a gente vê o trabalhador apenas como um recurso, ou seja, eu, Larissa, sou um recurso para a empresa tal, né? Isso é o que toda empresa faz. Porém, nós, enquanto psicólogos que trabalhamos em organizações, né, gestores de pessoas e administradores voltados à área de gestão de pessoas, o nosso olhar precisa ser para o valor que as pessoas possuem e o quanto esse potencial dela humano é realmente aquilo que ela tem enquanto objetivo pessoal. Se ela faz o que faz por prazer ou se aquilo está adoecendo a pessoa no local de trabalho. Então, a nossa perspectiva é pensar que dentro do trabalho, né, enquanto nós visualizarmos as pessoas apenas como custos ou como recursos, né, a partir de aplicação de técnicas normativas, o que seria técnicas normativas? Seriam as técnicas que eu acho que eu já falei para vocês várias vezes, de padronizar as pessoas, né? Então, eu treino as pessoas para elas terem determinados comportamentos na organização. Eu seleciono um perfil comportamental, um perfil padrão de pessoa para a empresa, apenas pensando na lucratividade que ela vai oferecer para a empresa, não levando em consideração as características pessoais dela. Eu acho que essa é a ideia que mais eu converso com vocês sobre o nosso papel nas organizações. Nosso dever é olhar para a história de vida dele, é olhar para aquilo que ele quer, que ele faz com prazer. Então, é conversar, é acolher, é dialogar e ver se de fato a pessoa, né, na qual trabalha naquela organização traz resultado para a empresa, mas se o resultado que ela traz é inerente àquilo que ela faz por prazer, não só pela remuneração, tá certo? Então, isso é um dos pontos fundamentais que a gente precisa entender, né, nessa crítica à gestão de pessoas. Alguém quer fazer alguma colocação? Sim ou não? Tô aqui passando para ver se vocês falam, mas ninguém falou nada. Tem alguém falando no chat? Vou voltar aqui só para olhar. Não, ninguém falou nada. Então vamos voltar. E aí, eu trago para vocês a ideia, né, do trabalho prescrito e o vivido. Gente, isso é muito importante que vocês saibam, tá? Então, alguém consegue falar qual a diferença do trabalho prescrito para o vivido? A ideia do trabalho prescrito e real? Alguém consegue falar sobre isso? Vamos, gente, tem medo de errar não? Falem aí qualquer coisa não. Falem o que vocês sabem sobre o trabalho prescrito e o trabalho vivido. Vamos interagir? E aí, nada? Vale, eu vou falar sozinha aqui.
O auge, gente, pelo amor É de que Deus. o povo tá falando no chat. Ah, é? É. Deixa eu olhar. Prescrito é o cargo, a função. Vivido é a realidade do que a gente realmente faz, o que realmente é feito. Vivido é a realidade. Isso mesmo, gente. O prescrito é aquilo que está descrito na função, no cargo, né? E o vivido é o que realmente acontece, é a realidade, né? Como o Carla coloca. É o que faz as pessoas realmente fazerem a tarefa, né? Então, dentro da ideia do trabalho prescrito e do trabalho real, há a subjetividade, né? A descrição do trabalho nem sempre diz respeito ao que é realmente feito pelo trabalhador ou como ele faz. Então, o exemplo é de quando eu tenho dois funcionários, né, duas pessoas na mesma função, mas os dois atendem de formas totalmente diferentes. Por quê? Porque isso perpassa a subjetividade. Às vezes o mesmo processo está lá, a burocracia lá prevendo tudo, fazendo todos os tipos de descrição, de processo, de como é que o trabalhador tem que fazer. E vai um lá, faz todo robotizado, todo mecanizado, cumprindo o que a burocracia prevê, e o outro já traz a sua personalidade. Então você vai para um atendimento e as pessoas em geral chamam você de amorzinho, de florzinha, e já outro de senhor, senhora. Pode se colocar aqui. Como vocês gostam de ser tratados em geral? Porque tem pessoas que todos os clientes é florzinha, né? Aí tem clientes que todo mundo é senhor e senhora. Né? Há uma formalização na conversa, no comportamento da pessoa. Vocês já devem ter visto essas situações no dia a dia de vocês. Né? Então, por quê? Porque essa padronização real, né, essa padronização total de todos os métodos de trabalho é uma mera ficção, gente. Não existe, por mais que eu queira, dentro da minha tarefa, eu não consigo padronizar, porque não se padroniza pessoas, as pessoas fogem aos padrões e regras. Ela pode até parecer se comportar de um jeito, mas por dentro existe um mundo de pensamentos e emoções que em algum momento o corpo vai falar, o corpo vai sair, entendeu? Então é muito importante que a gente compreenda esses estados, né? Das pessoas que trabalham dentro da organização. Então, elas vão se escapar de alguma forma. O trabalho real e o trabalho prescrito é totalmente diferente um do outro, muitas vezes, mas a descrição do trabalho também não é totalmente ruim. A descrição do trabalho serve para organizar um trabalho, para você não chegar alheio naquele setor, naquela função. É importante, mas aí você vai trazer sua personalidade, suas características para moldar, né, para fazer o trabalho se tornar o mais próximo das suas características possíveis, entendeu? Acho que eu já perguntei isso algumas vezes, se vocês já tinham trabalhado em call center, né? Em call center que você tem palavras padrões que você deve usar, tem outras que você não deve utilizar, e até sua fala. Eles, inclusive, eu lembro de uma aluna que eu tinha que ela disse assim: Larissa, a gente recebia treinamento para que a gente pudesse mudar o nosso sotaque, principalmente nós do Nordeste. A gente tem um sotaque muito carregado e isso interferia na comunicação com outros tipos de clientes, porque um call center atende pessoas do Brasil inteiro, por exemplo. E aí elas tinham que mudar a forma delas falarem, né? O sotaque delas precisava ser mudado para se adequar àquele contexto, né? Para aquela realidade, tá? Vamos lá. E aí, gente, dentro das organizações, deixa eu só diminuir aqui. Dentro das organizações, esse texto ele traz uma abordagem sobre a subjetividade nas organizações. Como é que a gente consegue observar a subjetividade? Como é que ela aparece? Né? E aí eu trouxe duas dimensões para a gente analisar. Qual é a dimensão?
A subjetividade ela aparece por meio de palavras, pela conversa das pessoas e pelos comportamentos que também são não verbais, né? Então, como eu estava falando anteriormente, nós precisamos estar muito atentos aos comportamentos e às palavras que as pessoas utilizam. Então, isso diz muito sobre a cultura da organização. E aí, já puxando para o nosso texto posterior, né? Não, eu não dou ênfase a ele, Bruno. Por exemplo, a ideia de pensar funcionalismo, né? Não vou cobrar essa parte funcionalista, essas outras áreas que o texto aborda, não, tá? Não, não cobro isso. Só vou cobrar o que eu dou. Só isso. O que tiver nos meus slides, nas minhas aulas, é o que eu vou cobrar. Fora disso, não vou cobrar. Gente, então assim, é, as palavras e os comportamentos dentro da organização é muito importante, né? Como eu estava falando, dentro da nossa realidade enquanto psicólogos, as pessoas tendem a dizer assim, ah, tu é psicólogo, se eu me sentar dessa forma, tu sabe o que eu tô querendo dizer. Só porque eu olhei assim pra ela acha que eu tô mentindo, ah, ela acha que eu tô assim. Colocam para nós um papel de muita sensibilidade e às vezes até surreal. É sobrenatural do psicólogo. Quem me dera, muita coisa eu acho melhor não, né? É, ter acesso a tantas informações sobre comportamento, sobre pensamento e tudo mais. O que eu quero dizer com isso? É que dentro das organizações, a gente precisa estar atento às informações que rodeiam dentro de um contexto de trabalho. Então, a gente tem que estar aberto para um comportamento mais ansioso no trabalho, algumas pessoas que estão mais estressadas, que aparentam ter um comportamento mais agressivo, né? Por exemplo, eu lembro que uma realidade bem comum é a cultura de dizer assim, chefa, vem cá, chefa. A pessoa não tem nome, né, na organização, ela perdeu o papel dela de fulana e ela já tem outro nome. Porque é, usam esse contexto de chamar de chefinha ou de chefa pra ganhar alguma coisa, né? Ganhar ponto, pra ser pessoalista ou pra ser impessoal, enfim. É uma série de contextos que a gente precisa analisar e também configura uma relação de poder, né? Que perpassa a subjetividade das pessoas na organização. Então, o meio interfere na nossa subjetividade, na verdade não é que interfere, influencia na nossa subjetividade, tá bom? Age exatamente assim. O Atlas tem muita que faz isso. Chefinha, chefinho, vem cá, né? Meu amorzinho. Ah, dá presentes, símbolos que aparecem dentro da organização. Então, o nosso papel dentro das organizações é perceber de forma diferente, ou seja, diferente o que é a subjetividade, a relação das pessoas com o mundo do trabalho. Então, a gente tem que estar muito atento a isso, a esses objetos que circundam cada organização, porque isso afeta a cultura organizacional e as relações de poder dentro das organizações, tá bom? E, né, para deixar mais claro, a ideia é pensar que nosso papel enquanto gestor de pessoas é proporcionar vantagens iguais às pessoas e às organizações, né? Esse é o nosso desafio, né? Porque a gente percebe que cada vez mais as organizações elas estão com poder, elas têm elas possuem um lugar de poder, um espaço de poder de maior valor pela remuneração, ou pela remuneração não, pelo lucro que ela tem, né? E as pessoas sempre vão estar em desvantagens dentro dessa lógica, as pessoas que eu chamo de trabalhadores. A ideia, né, do nosso papel é justamente fazer com que dentro de um contexto de trabalho as pessoas sintam-se sim valorizadas, reconhecidas pelo valor que elas atribuem para o trabalho que elas realizam. Tá, eu respondi já. Então a ideia é pensar que nosso papel enquanto gestor de pessoas é fazer com que
dentro de uma relação de trabalho, as pessoas sintam-se valorizadas, sintam-se reconhecidas, que a gente, enquanto psicólogo, né, e aí gestor de RH, que também tem na nossa aula, né, que a gente proporcione momentos e situações em que haja o reconhecimento, haja a valorização desse trabalhador, né, em forma de recompensas salariais, recompensas de folga, de reconhecimento mesmo, tá? Porque o nosso lugar, né, é desafiador demais. Como eu, e é uma pergunta que me vem o tempo todo, é como eu vou proporcionar vantagens iguais para os funcionários e para o dono da empresa. Essa pergunta que nem sempre eu tenho respostas e que talvez eu nunca alcance, né? Mas e vai existir momentos em que, né, eu lembro de uma fala de uma psicóloga organizacional que ela disse assim: se fizer, se der aumento salarial, vai ter motivação, se não der, não vai ter. Se der aumento salarial para uns, vai ter desmotivação do mesmo jeito, né? A desmotivação e a insatisfação do trabalhador, ela inerente, ela vai estar dentro do trabalho. Eu não consigo ter uma empresa em que todas as pessoas sejam totalmente felizes, que eu garanta a satisfação dela. Pelo contrário, inclusive é esse movimento, esse organismo vivo das pessoas é que faz essa transformação acontecer, entendeu? Então, o nosso papel ao mesmo tempo em que eu participo, gestão com pessoas, eu contemplo o que estão à minha volta, ou seja, eu sou gestor de pessoas, faço parte do processo, mas em alguns momentos eu tenho que me colocar como uma gestora que observa os comportamentos dos outros, para que eu possa, né, me distanciar e ver melhor. Existem coisas que quanto mais longe, melhor, mais claro fica, né? E tem coisas que quanto mais tiver perto, mais misturado fica, mais confuso está. Então, eu preciso fazer esse movimento de ir para perto e ao mesmo tempo me distanciar para que eu possa ver melhor. Então, essa é uma tarefa, gente, que eu só consigo explicar e só consigo trazer para vocês numa prática, sabe? A prática do dia a dia na esfera das empresas, principalmente das empresas privadas, é uma prática que é constante. Deixa eu ver isso aqui por outra visão, né? Deixa eu pedir auxílio aqui ao meu supervisor, né, de profissional. Então, eu tenho que usar de articulações porque existem coisas que eu não vou conseguir ver. E tem coisas que uma outra pessoa vê de outra forma e nós juntos construímos um novo saber, um novo olhar, tá? Então, essa é a compreensão fundamental que eu preciso que vocês tenham sobre o papel da gestão, nosso papel na gestão de pessoas, tá certo? Alguém tem dúvidas sobre isso? Sim ou não? Porque eu vou voltar aqui só para explicar a ideia daqui que Bruno me perguntou sobre a subjetividade condição para alcançar a objetividade. Eu não me detenho a isso porque eu falei no início da aula. O que eu quis dizer com isso, né? O que eu quis dizer não, o que o texto traz, eu só trouxe aqui, né? A ideia é pensar que não vou falar o termo coisa, porque é feio, né? Mas uma situação, um objeto, né? Por exemplo, um objeto, um copo. Vou fazer esse copo aqui. Ele é objetivo, ele é concreto, tá? É algo concreto. Mas para ele ser criado, para ele ser pensado, inclusive quando eu falo para ele ser pensado e ser criado, perpassa a minha condição subjetiva. Antes de se tornar concreto, foi pensado, foi criado, foi planejado por mim. Enquanto eu sou a mulher que criou esse copo. Então, o ser humano que torna isso aqui objetivo, né? Então, quando ele diz a subjetividade, a forma de criar, de planejar, de pensar, né, perpassa, né, isso, pensar, criar, né, só é possível a se tornar esse objeto concreto, a objetividade, depois que eu penso, entendeu? Então, eu penso, crio e depois eu objetifico. Eu objetifico e torno isso objetivo, entendeu?
Então, a ideia é trazer que, dentro da ideia de subjetividade e objetividade nas organizações, é que as organizações em geral, elas só alcançam objetivos, elas só alcançam lucro se ela, né, for perpassada pela subjetividade. Eu preciso de pessoas para tornar o lucro real. Não é uma máquina, inclusive a máquina foi criada e foi pensada por homens. Então a subjetividade, ela é condição para alcançar a objetividade. Ficou claro? Entendeu? Aí, gente, eu não fiz um mapa mental para cultura e poder nas organizações. Eu vou deixar nas mãos de vocês, para vocês fazerem, tá? O que é que eu vou fazer com vocês agora? Eu vou, sim, pra gente ir para cultura e poder. Vocês têm dúvidas sobre esse contexto? Sobre esse conteúdo que faz parte do primeiro texto? Gestão de pessoas, gestão com pessoas, subjetividade e objetividade nas organizações. Gente, podem tirar a dúvida de vocês agora, tá? Mas se também não tiver agora, pode falar no privado, pode me procurar depois, tá certo? Então vamos lá. Eu não criei mapas mentais para vocês na ideia de cultura organizacional, cultura e poder nas organizações, mas eu acredito que dá pra gente fazer um acompanhamento a partir desses conceitos aqui, tá? Como vai ficar? Ai, não tá. Deixa eu parar aqui. Stop. Eu vou espelhar o plano de estudo. Ó, esses conteúdos da aula de cultura e poder são conceitos que a gente estudou, né, na sala de aula, tá? E aí eu só vou fazer uma retomada para vocês, né? E aí eu acho que vocês, inclusive, poderiam tá participando, né, e comentando comigo. Eu já coloquei aqui para eu ver os comentários, então eu já consigo ver os comentários de vocês, tá? Não se avestem, podem mandar no privado também. Gente, lembra que esse conteúdo de cultura e poder nas organizações a gente ia ver na nossa disciplina do quarto semestre, que é a disciplina de psicologia organizacional do trabalho, né? Não teve pandemia, mas nós tivemos muitos feriados nessa disciplina. E aí ele ficou pra gente ver agora nessa AV1. Eu sei que são muitos conteúdos, mas eu acho que esse é um texto, assim, e aí eu tô colocando, lógico, minha subjetividade e a minha compreensão, mas eu acho a leitura dos 2 artigos desse conteúdo muito gostosa, muito prazerosa de ler, porque faz parte do nosso dia a dia. Se a gente compreender como as pessoas, né, inclusive a cultura da sala de vocês, a cultura da forma como eu elaboro as aulas para vocês, toda a cultura, né, e as relações de poder que existem dentro das nossas relações, a gente consegue compreender muita coisa, a gente consegue visualizar informações ou comportamentos que a gente não se dá conta, mas que faz parte de uma questão cultural que foi estabelecida. Então, o que é que eu quero que vocês pensem, né? É que o que é cultura organizacional, né? A gente resgata a ideia mesmo de cultura. Cultura é o quê? São valores, são crenças que são passadas de tradição por tradição, de pessoas para pessoas, de região, de centros, de países para países, enfim, né? São crenças e valores que são perpassados dia a dia, né, das pessoas. E quando a gente traz o conceito de cultura para a cultura organizacional, é a mesma coisa. Só que aí é onde tá. Vocês vão ver que cada organização tem sua cultura diferente, tá? O que eu quero dizer com isso? Cada empresa que a gente fosse visitar, toda a vida eu não lembrar. Se a gente fosse visitar, a gente ia ver que os funcionários se comportam de um jeito diferente, que as salas são em formatos diferentes, que os gestores têm uns tipos de fardamento, que tem outro tipo de fardamento. E isso está relacionado com as relações de poder e cultural que existe dentro de cada organização, tá? Então, essa é uma das questões que vocês precisam entender.
toda organização ela tem uma cultura diferente. Agora tem, por exemplo, existe uma a cultura organizacional da minha empresa ela é muito centralizadora. O que é que eu quero dizer com isso? Existem organizações que elas são mais centralizadoras. Tem na minha empresa, empresa de Bruno, é uma cultura de uma burocracia danada, né? Tudo lá é muito demorado, tudo lá é muito demorado para se fazer, para a gente tomar decisão. É muito comum a gente ver características de uma organização ser como a outra, mas como são pessoas diferentes, elas se comportam de formas diferentes também, tá bom? Gente, eu tô sentindo que eu tô falando muito rápido, Tá bom? Posso seguir? É porque eu não tô vendo vocês, só tô vendo Roberta agora comendo. Aí eu não tô vendo ninguém, morrendo de vontade de comer. Daqui a pouco eu vejo. Eu vou falar mais devagar. Eu tô achando que eu tô falando rápido, porque eu tô cansada. Vamos lá. Então, assim, a cultura organizacional, ela perpassa, né, a crenças e valores e comportamentos que são comuns a todos os funcionários. Eu vou colocar também no Moodle os slides que eu utilizei na aula, tá? Porque eu acho que eles são mais conceituais e pode ajudar vocês. Mas não deixem de ler os 2 artigos desse conteúdo, porque eles são artigos bem tranquilos de serem lidos, tá? Eu sei que são muitos textos, aí eu fico pensando que só tem o meu, mas dá certo. E aí ele traz o conceito de socialização. O que é que tem a ver socialização com cultura organizacional? A ideia de trazer o conceito de socialização é o conceito que traz a ideia da gente partilhar e se socializar com determinados grupos. E a gente acaba tendo comportamentos que são influenciados pelo grupo pelo qual eu faço parte. Então, dentro de um contexto de trabalho, eu preciso me socializar, me integrar àquele contexto para que eu possa produzir, para que eu possa atender aquela organização. Então, são possibilidades de socialização para me integrar ao contexto de trabalho. Isso. Tipo o jeito que você fala com o chefe, com o colega de trabalho, sim, isso mesmo. Então, às vezes eu entro numa empresa, né, eu sou novata na empresa, e aí eu nunca trabalhei na vida, então eu começo a observar como os meus colegas de trabalho tratam o chefe. Se eu vejo que todos os meus colegas chamam o chefe de chefinha ou chefinho, aí eu vou dizer assim, então eu tenho que chamar também, então é melhor que eu chame. Então você acaba tendo comportamentos que são parecidos como um processo de se integrar e fazer parte daquele meio, tá? Então, é muito comum uma coisa que é um comportamento cultural da turma de vocês, tá? Por exemplo, a maioria de vocês, quando chegava na sala de aula, vocês comiam. Eu lembro que na época que a gente estuda no ensino fundamental e médio, a gente podia nem chupar chiclete na sala de aula, era proibido mastigar, né? Então, a gente acaba que mudando o nosso jeito pela cultura. A universidade tem um formato mais liberal, mais flexível, então se eu não quiser assistir aula, eu não assisto. E se a gente quisesse gasear a aula no ensino fundamental ou no médio, era um moído danado, ia ser suspense, e agora não, vocês têm um livre-arbítrio. Então há uma mudança cultural, porque inclusive vocês não estão na sala por obrigação. Vocês têm a responsabilidade de estar em aula, por exemplo, agora. Nós temos quantos alunos em sala? Só para eu ter 17, comigo 17, né? Então eu tenho 16 alunos que poderiam estar fazendo qualquer coisa. Inclusive pode ser que o vídeo esteja desligado, esteja só aqui. E eu não tenho certeza que vocês estão aqui participando, entendeu? Então, essa é a ideia de buscar socializar-se, é a forma como os membros de uma organização, ele busca se integrar àquela organização, àquele grupo de trabalho, tá bom? O outro conceito é o de cultura real e de cultura ideal, né? Vocês lembram essa diferença? Quem foi que fez a encenação na turma, hein? Não me lembro.
Eu ontem, Flaviano, depois das 10, só dormi pensando que tinha acabado. É verdade. Gente, qual é a ideia de cultura real e cultura ideal? Lembra quem fez a encenação? Eu não tô lembrada aqui. Porque eu lembro que eu chamei dois alunos para irem lá para fora e fazer uma. Acho que foi Roberto. Tu lembra, Não, Roberto? foi Kennedy, Natália e Liz. Foi mesmo, foi mesmo. Foi Natália, Liz e Natália. Foi mesmo. Foi mesmo, lembrei agora. Feliz Natália, Alessandra. Cadê a Alessandra, hein? Que eu nunca mais vi ela aqui. Ela tá participando das aulas? Tô acreditando não. Que Alessandra abandonou. Vou mandar uma mensagem pra ela. Ela tá assistindo as outras aulas ou é só a minha que ela não tá? Ah, entendi. Tá com problema na internet, entendi. Então, assim, cultura real, né? Cultura ideal é aquela que é colocada para as pessoas como aquela cultura, como aquela organização ideal, a melhor empresa para trabalhar. Eu até trouxe esse exemplo. E a cultura real é que nem sempre o que está é, previsto para ser feito é realmente feito. Aquilo que é para ser dado realmente dá. Né? É a mesma coisa de trabalho prescrito e trabalho real. Né? A cultura ideal é aquilo que espera que seja, aquilo que é divulgado, que é na verdade. Né? Eu lembro que um dos exemplos que Lissandra trouxe, eu não sei se foi Lissandra ou foi Natália, é, a, a dona da empresa, né, Lissandra, disse que a gente tem horário para descanso, que lá tem um espaço de lazer para descansar. E aí quando você vai perguntar à funcionária como é a área de lazer, é no gramado. Ah, eles dão colchonete, tem espaço. Não, é na grama mesmo, o local pra gente descansar é deitado na grama no sol quente. Entendeu? Então, é algo que as pessoas colocam como cultura ideal, mas na verdade só quem sabe a real cultura e as relações de trabalho é quem realmente faz parte daquela empresa, tá certo? E a ideia, né, das organizações, do tipo de cultura que é do pressuposto X e do pressuposto Y. Que é isso aqui? É a ideia de que o conceito de cultura são os valores, as crenças e os comportamentos que são comuns a todos os funcionários. São os valores e os comportamentos que as pessoas dentro de um trabalho carregam e se comportam de forma muito comum. Cultura ideal e cultura real, tá? A ideia de pensar cultura ideal é aquela que é dita, que é divulgada, que é colocada para a sociedade como a melhor empresa para trabalhar, é o que é geralmente divulgado, né? Minha empresa, as relações de chefia são muito boas, os funcionários têm voz ativa aqui dentro da empresa. E a cultura real é a que de fato os funcionários vivem, que é realmente muitas vezes destoante à cultura ideal, tá? Então muitas vezes a empresa diz que tem uma boa relação com o chefe, né? Que os chefes todos são preparados, são pessoas extremamente com competência para liderar, e na realidade eles são muito brutos, autoritários e destratam os funcionários. Há uma cultura distoante, tá? Ao que é passado para a sociedade e o que de fato acontece. Por exemplo, é a gente achar que a empresa Google é a melhor empresa para trabalhar, né? Porém, quem trabalha lá, eles são cobrados por metas, por resultado. E as pessoas têm a ideia de que eu vou ficar sentado num banco me balançando e já estou trabalhando. Não é assim, eles são cobrados por resultados, tá? Então nem sempre aquilo que é divulgado como a melhor coisa é real, tá? É de fato, tá bom? E o conceito de pressuposto X e pressuposto Y é a cultura, né? Que dizia assim, existia alguns estudos teóricos, né? Que dizia que alguns empresários acreditavam, né, e aí é o pressuposto X, que só dentro de uma organização eu só posso ter um tipo de cultura, eu só posso ter um tipo de comportamento, só devo ter um tipo de valor e de crença. Só existe uma cultura dentro da minha empresa, né, aquela cultura mais centralizadora, e que só pode existir pessoas que comunguem de acordo com o fundador, tá? E no pressuposto Y é aquele que diz assim, não,
é importante que as empresas tenham várias culturas, porque assim traz inovação, traz melhorias para o contexto de trabalho, porque há muitas trocas. Então, pressupostos X aqui diz que só existe uma cultura, né, que diz que precisa só ter uma cultura para a organização crescer, e a pressuposto Y aqui tem que ter várias culturas para que a organização se mantenha, para que a organização sobreviva, tá? E isso, na minha perspectiva, a melhor para se pensar hoje nas organizações é a pressuposto Y, porque nós, funcionários, nós pessoas, nós trazemos em si vários tipos de cultura. Minha família tem uma cultura, a de Roberto tem outra, a de Arlene tem outra, e a gente vai, né, se renovando e aprendendo um com o outro, tá bom? Essa é Ela, ela é mais fluida, né, Larissa? ela é o quê? Ela é mais fluida e a primeira é mais cristalizada, né? Exatamente. Essa é a principal ideia, tá bom? E o conceito de subcultura. Alguém consegue lembrar do conceito de subcultura? Seria aquela que vem de uma cultura maior ou mais ampla. Seria o quê? É uma cultura que seria maior na empresa ou algo muito mais amplo. Algo que vem de gerações, algo que vem desde o início da empresa, desde que foi constituída. Algo assim. Alguém mais tem alguma colocação sobre subcultura? Alguém consegue trazer outro conceito de subcultura? Vamos lá, gente, participem. É tipo fugir do ideal, são os rebeldes. Isso que tu tá falando é contracultura, Ah, tá? Os rebeldes são os contracultura. Diz aí, Brunielle. Oxe, tu não vai falar não, Bruno? Pensei que tu ia, Brunielle. É porque eu coloquei no chat. Mas eu entendi mais ou menos, que foi até o que eu anotei, que é quando um grupo, ele separadamente, ele começa a ter suas próprias crenças, costumes, e elas não necessariamente são seguidas pelo grupo maior. Isso mesmo. Ela não vai contra a cultura maior, mas ela nasce com grupos de identificação. Então, é justamente esses grupos que começam a ter próprios costumes e crenças. Então, geralmente, a gente tem isso em setorizações. Não sei se vocês conseguem ver, em algumas organizações, existe o perfil do setor tal, existe o perfil do setor esse, por exemplo. É muito comum a gente ver o setor da área de TI, um pessoal mais nerd, mais focado, com cara de inteligente, assim, eu já estou fazendo uma padronização, mas enfim. A área de marketing, um pessoal mais descolado, com um jeito mais espontâneo, enfim. Dentro da cultura organizacional existe uma subcultura que elas são criadas, né, como panelinhas, como grupos, mas elas não vão contra a cultura maior, elas só apenas criam suas formas de pensar e de fazerem parte da organização em um determinado grupo, tá certo? E subcultura e contracultura? já falei, então. Vai, diz de novo, Roberto. Eu nem lembro mais agora. Que são os rebeldes, como diz você. A contracultura, gente, são grupos, né, que também têm os seus próprios costumes, fazem parte de um processo de subcultura, mas geralmente eles são criados com o processo de bater de frente com alguns tipos de decisões que a organização cria, né? Geralmente, né, são as pessoas que fazem parte das CIPA. Vocês já ouviram falar sobre a CIPA? Que é Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Isso tem em muitas empresas. Geralmente, os cipeiros que chamam são pessoas que elas reivindicam as normas das organizações, que elas reivindicam alguns tipos de regra, né? Que é uma resistência à cultura dominante. Boa, Isabel, é isso mesmo. Contracultura, ela traz essa perspectiva de resistir, de fazer diferença, de ir contra uma cultura que é colocada para eles, tá certo?
sobre cultura é isso. E aí toda essa questão de cultural, ela perpassa porque tem tudo a ver com a relação de poder, né? Cultura e poder nas relações são conteúdos que elas são, né, correlacionais, porque o poder, né, a cultura, ela vem através da relação de poder, né, que geralmente é tratada pelo fundador. Então eu vou vir bem aqui para o final do tópico, né, porque o fundador da organização, ele tem um papel fundamental sobre a manutenção de uma cultura organizacional. Então é ele geralmente que cria a organização e ele traz, né, como ele coloca, ele dita as regras ou os comportamentos que ele gostaria que existisse dentro daquela organização, né? Então ele tem um papel fundamental, né, nas relações culturais e de poder, né? Então, Natalice, a sua pergunta é muito pertinente. Por que, né, eles foram escolhidos? Né? Isso faz parte, gente, de vários sindicatos, né? Historicamente, os cipeiros, essa comissão interna de prevenção de acidente, ela foi criada para trazer segurança aos trabalhadores, tá? Então a ideia era que as pessoas que fizessem parte dessa comissão fossem pessoas que tivessem que fazer parte da organização por pelo menos 2 anos. Então, como eu falei para vocês, é um exemplo de contracultura. Eles são elegidos pelos próprios funcionários da empresa e é dado a eles o poder de tomada de decisões dentro da organização, de pelo menos estar à frente de muitas reivindicações dentro da empresa. Em geral, os cipeiros, eles entravam muito em desacordo com os patrões. E, em geral, os patrões faziam o quê? Vou demitir esse cipeiro. Vou demitir fulano e tal, porque tá reivindicando besteira, tá reivindicando isso, eu vou demitir. É melhor demitir do que bater de frente. Então, trazem para o cipeiro uma segurança de que, por mais que ele bata de frente, reivindique algumas questões dentro da empresa, mesmo assim ele vai permanecer na empresa porque foi dado a ele o poder pelos funcionários, um poder democrático, para que ele participe dessa comissão. Só que, lógico que na comissão tem os funcionários que são elegidos pelos próprios funcionários, né, os membros que são elegidos pelo corpo de funcionários, em sua maioria, e aqueles representantes que a empresa indica. Então, eu posso ter sido, uma vez eu já fui, tá, gente, parte de uma CIPA, eu fui elegida, a pessoa não sabe de muita coisa não, e eu tenho a segurança, e aí, do meu lado, eu tenho que ter, da mesma função que eu, por exemplo, secretária, eu tinha uma secretária que era indicada pela empresa. Então, nós duas conversávamos muito sobre o meu posicionamento frente a defender os funcionários e o outro, e ela para defender a organização. Então, havia muitas discussões sobre isso. Tem empresa que burla as votações para eleger que eles querem, sim. Eu já vi falar sobre isso. E tem empresa que faz essas burlações, inclusive na época que é para as pessoas se candidatarem, não divulgam o processo para as pessoas se candidatarem, porque faz um processo interno, né? Então, não vou nem divulgar, vou aqui indicar e dá tudo certo, porque aí as pessoas não têm, só votam em quem a empresa indica, na verdade, né? Então, tem muitas essas questões de burlação, que é extremamente antiético, tá? Enfim, complicadíssimo. Sim, amiga, é muito complicado. Voltando, né? O poder nas organizações é uma relação que, né, no próprio conceito que eu trago para vocês, a relação de poder ela é estabelecida quando não há consentimento do outro. Então, são relações que acontecem que o outro não consente, ou seja, o outro não percebe ou não concorda com o poder, ou como é que eu posso dizer? A regra que é dada para ele, ou a forma como ele é tratado, ou muitas vezes como ele é retaliado dentro do contexto de trabalho, como ele sofre retaliações. Então, nem sempre, na verdade, o poder ele é exercido quando não há esse consentimento do outro.
eu sou usada dentro de um contexto de trabalho, né? Eu sou o tempo todo aquele bode expiatório da empresa. Tudo que acontece, vai, Larissa, tem que trabalhar no sábado de noite, Larissa vai. Ah, tem que trabalhar no domingo, não, Larissa vai. Então, são relações de poder que é estabelecida sobre mim, que nem sempre eu tenho, inclusive, a condição psicológica de me defender, porque eu sou submissa àquele trabalho, entendeu? Porque eu tenho medo de perder aquele trabalho, eu tenho outras relações de lá que me fazem me manter. No documentário Carne e Osso tem muito essa relação de poder, né? Eu não sei se vocês lembram, né? Ela não queria pedir demissão porque os outros filhos trabalhavam lá. Ela não queria botar na justiça porque a família toda trabalhava lá e ela tinha medo de prejudicar eles. Então isso é uma relação de poder, tá? E dentro desse contexto de relação de poder, a ideia da imagem de poder, né? que é atribuída a como esse poder a gente consegue ver pessoas que detêm cargos de chefia ou que detêm um determinado poder dentro das organizações. As imagens de poder estão onde? Na cadeira, na sala ornamentada, no fardamento ou do não uso de fardamento, né? Do uso de insígnias, né? Que é o quê? Aqueles broches, aqueles botões que revelam os poderes dentro das organizações, o seu patamar dentro dele, entendeu? Então, a imagem de poder é justamente aquilo que aparece. A gente consegue ver quem manda e quem obedece. Até pela a forma de andar da pessoa a gente consegue ver. Não sei se vocês já viram chefes que, inclusive, o sapato dela é... Aí você já diz, eita, minha chefe tá vindo. Aí já muda todo o contexto de trabalho, porque estabelece que ela está vindo, que ela tem determinado poder sobre as outras pessoas. Ah, você não pode usar salto, mas a chefe pode. Como assim? Por que que dentro, por exemplo, geralmente isso acontece em fábricas. Em fábrica diz assim, os operários não podem usar saltos, tem que usar sandálias rasteiras ou baixinhas. Aí chega lá a gestora entrando na fábrica de salto fino. Por quê? Por uma relação de poder que é estabelecida dentro daquela organização, né? Isso são as imagens de poder. E existe o poder que é o invisível, que é tão comentado nessa turma. Vocês lembram que a gente já falou várias vezes sobre a relação de poder invisível? Vocês lembram, não? Que a gente falou? Até Nara trouxe um exemplo, é como um poder invisível, né? Nara tá aqui na aula? Oi, tô. Tá vendo? Ela não tá só com o áudio ligado, não. Só com o vídeo ligado. Então, vocês lembram que vocês falaram sobre o poder invisível? O que é que vocês lembram sobre ele? Um dia desse a gente falou. Entra aquela história de, por exemplo, uma pessoa que ou ela é apadrinhada, entre aspas, ou ela tem alguma ligação com pessoas que estão a cargo mais acima, normalmente ela exerce um tipo de poder, porque, enfim, ela é meio que acobertada dentro dessa empresa. Então, mesmo que ela não tenha esse poder em questão da organização, do status dela, do cargo dela, mas as pessoas o respeitam pelo que acontece, né, normalmente. Pela relação que ela tem com algum parente ou com o dono da empresa, né? É isso mesmo. O poder invisível, ele tá lá dentro das organizações de diversas formas, ou até mesmo pelo meu poder do meu cargo, né? Eu acabo que tendo poder de demitir alguém, mesmo sem a pessoa merecer, né? Ou de atrasar um aumento salarial de alguém por questões pessoais. Eu digo, esqueci, e aí eu atrapalho a vida dele dentro da relação de trabalho, simplesmente porque eu tenho alguma queixa pessoal com ele, né? Isso, o amigo do filho do chefe exerce esse poder, certo poder, exatamente. Gente, eu não lembro se eu falei sobre o paralelismo de meta com vocês, eu acho que sim, né? O conceito de paralelismo de meta é a ideia de paralelo mesmo, né? Em que eu sou empresária, dona da empresa, sou a dona da empresa, e para alcançar a minha meta de vendas, eu preciso do apoio de vocês. Minha meta de venda é assim, eu preciso vender
50 celular no final de semana. Só que esse final de semana, eu já tinha combinado anteriormente com vocês que vocês iam ter folga, né? E aí eu digo, gente, vocês podem trabalhar para mim esse final de semana, porque a gente precisa vender 50 celular e eu preciso que vocês trabalhem. A meta é vender 50 celular pra gente. Aí vocês dizem, o que a gente vai ganhar? Ó, se vocês trabalharem pra mim, eu vou dar uma folga para vocês no dia que vocês precisarem. Inclusive, faço uma assinatura aqui de um termo e confirmo que vocês vão ter uma folga no dia que vocês precisarem. E ainda vocês vão ter 1% da venda de cada celular que vocês venderem. O paralelismo de meta é o quê? A minha meta é vender 50 celular. A meta de vocês é ter a folga e ainda ter 1% do lucro por venda de celular. Então, a meta de vocês é outra. A minha é vender celular, mas a de vocês é outra. Que é o quê? Ter folga e ter o 1% do valor do celular que vocês venderem, entendeu? A ideia de paralelismo de meta, isso é muito comum. Isso reafirma uma relação de poder que está permeada dentro de um contexto de trabalho. Às vezes está ligada a uma ideia de pensar nos ganhos que eu vou ter, né, na minha relação, então de ceder. E aí eu estabeleço uma meta para vocês. Isso está sempre interligado sobre o controle de remuneração. Por exemplo, quando eu peço para vocês, peço para um funcionário meu fazer algo a mais por mim, eu também estou controlando, por exemplo, um possível aumento salarial que eu vou dar para ele, ou uma ajuda de custo que eu vou dar. Então, por isso que está relacionada a essa ideia de remuneração, tá bom? Gente, eu acho que é esses os conceitos fundamentais. Por exemplo, venda de férias se encaixa perfeitamente. Muito bom, Isabel. A gente tem muita empresa, porque agora não está mais sendo autorizado vender tantas férias, né? Só é permitido vender 10 dias. Você tem por dever, né? Direito não, é dever de pagar, mas o que as empresas puderem fazer, inclusive nas burlações, eu vou pagar tuas férias, a gente vai fazer uma negociação, mas eu vou te pagar, eu vou te vender para tu não tirar as férias, porque a gente não pode ficar sem você aqui no trabalho. Isso se encaixa no paralelismo de metas, sim. Tá bom? Gente, alguma dúvida sobre esse conteúdo, sobre essas duas questões? Sim ou não? Tá tranquilo pra vocês o conteúdo, pelo que eu tô vendo? Tá. Então assim, gente, vamos ficar... eu acho que essa é a compreensão. Eu coloquei pra vocês esse exercício. Deixa eu só mostrar pra vocês o exercício que eu coloquei. É esse. Esse exercício pra vocês. Tá abrindo. Acho que vocês conseguem ver, né? Vocês estão conseguindo ver esse exercício? Né? Estão conseguindo ver, não? Acho que pensei que dava pra ver. Não. Gente, cadê? Tá aqui. Agora sim, né? Pronto. Então, gente, esse exercício aqui eu preparei para que vocês só fizessem para fixar mesmo o conteúdo. Para vocês lerem, responderem. É um estudo dirigido que falam. Eu vou colocar tudo no Moodle para vocês. Eu espero que minha internet funcione, mas eu acho que vai funcionar agora, que deu certa aula, né? Então, é só para fixação, vocês não precisam me entregar, tá? Então, foi isso que eu preparei para a aula de hoje. Na próxima semana nós teremos o feriado. Mas se vocês precisarem de mim para qualquer dúvida durante a semana, podem falar, tá certo? Que eu vou tentar responder. E antes de disponibilizar a prova para vocês, a gente vai fazer uma revisão geral sobre todos os conteúdos, inclusive das teorias organizacionais, tá bom? Então é isso, gente.
Boa noite para vocês. Espero que tenha ajudado, né? E que vocês tenham compreendido esse conteúdo, tá certo? Então, boa noite. E espero que a aula de vocês hoje não vá até 10h30. Tô brincando. Que sou eu, né? Beijo. Boa noite, gente. Tchau.